Bom dia, igreja. A graça e a paz do amado Jesus, amém? Foi dia 1º de abril de 2005. Na verdade, são 11 anos e meio. Mas eu quero que seja eterno esse tempo, servindo ao Senhor, buscando a graça do Senhor. Quando nós estávamos cantando aquele cântico, Maranata, né? Jesus vem. Esse é o desejo nosso, mas em contrapartida fica pensando, Deus, mas tem tanta gente para ser salvo. Tem o primo, tem o sobrinho, tem o filho. E Jesus, ele não vai se atrasar. Ele vai vir no tempo certo. Só que em contrapartida, quem está atrasado somos nós. Tantas pessoas para serem salvas. Aquele cântico a gente canta com uma vontade, né? Vem, Senhor Jesus, vem. Vem buscar a tua igreja, mas tem tanta gente que ainda precisa fazer parte da igreja, né? E está aí a oportunidade, né? 1ª semana de setembro, para que você venha fazer a diferença. Falando em mãe de milhares, não posso deixar de lembrar da minha mãe. Minha mãe foi mãe de família só, mas se não fosse a fé dela, a perseverança dela, de nunca nem ter uma Bíblia dessa aqui, porque não sabe ler, de ser aquela irmã que só vai para a igreja para carregar a sombrinha dentro da bolsa, mas confiou em Deus, e através da perseverança e da oração dela, os filhos estão convertidos. Mãe de 3, mas todos na igreja. Não perca a oportunidade de estar nesse seminário, mulher. E você, homem, ser pai de milhares também, amém? A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 17 ao 25. E é um privilégio estar aqui nessa igreja. A maior igreja que eu preguei é essa, hein, pastor Clóvis? Vou tentar pregar, hein? Linda, maravilhosa, glória a Deus. Estive aqui quando ajudei a trazer madeira para esse púlpito aqui. E já está bem diferente, bem avançado. Glória a Deus pela vida dos irmãos. E como o pastor Clóvis disse aqui, né? Todo líder de célula deve saber, né? A conta só vai estourar no bolso do líder, no bolso do discipulador ou no bolso do pastor. Quando o pastor toma uma atitude dessa, como o pastor Clóvis, de ir lá, porque quer ver as coisas acontecer, corre o risco de pagar a conta, né? Por isso que a igreja tem que estar junto, tem que trazer gente nesse pastel aí, para ajudar. Que mesmo assim ainda sobra um pouquinho para o pastor, mas é com muita graça que o pastor quer isso. E Deus vai abençoar os irmãos sabem disso, amém? Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades, e atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles os curou. E da Galileia a Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Bendito Deus, Pai,
Nós queremos, meu Pai, entender, meu Pai, cada dia mais o projeto, meu Pai, que o Senhor tem para nossas vidas. Muitos já entendem, muitos aguardam confirmação, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor tem tocado os corações e que em nome do Teu Filho amado, nós possamos entender o nosso chamado verdadeiro nessa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O título dessa mensagem eu coloquei: o reino dos céus é para os decididos. Por que os decididos? Porque os indecisos, eles não ocupam lugar nem no trabalho. A pessoa que está indecisa, ela não sabe se ela corre atrás de uma promoção, se ela faz um curso, se ela acha que está bom onde está, se ela vai ter que sair, porque não consegue decidir o que ela quer para a própria vida. Jesus aqui nos ensina a respeito do Evangelho, que ele tinha um foco. Qual que era o foco? Ele pregava o Evangelho do reino. E como ele pregava o Evangelho do reino, as pessoas criam, o seguiam, não questionavam, iam trazendo pessoas, e as pessoas vinham vendo a sua fama, e com diversas enfermidades chegavam até Jesus. Por quê? Porque ele pregava algo que ele tinha certeza, um reino. Há um reino para nós. As teologias de prosperidade, as de cura, as de libertação, a de quem sabe mais, tem muitas por aí. Mas a teologia de Jesus era o Evangelho do reino. Ele estava pregando o reino dos céus. Mas qual foi o reino que Jesus falava? O reino vindouro. É aquele que está escrito no livro de João 14, que há muitas moradas, que nós vamos habitar. E aqui no capítulo 10 de Mateus, tem algo semelhante também, para que nós possamos entender. Capítulo 10, versículos 5 a 8. E diz assim: depois que ele tinha chamado aqueles dois irmãos, aqueles 4 irmãos, né, de famílias diferentes, ele continuou chamando os discípulos e disse assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graças dais. E não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. O que Jesus está dizendo aqui? Mais uma vez, vocês vão sair por aí e vão pregar o Evangelho do reino. E no reino de Deus acontece tudo isso: a cura, a libertação, a prosperidade. No reino dos céus acontece o que? A libertação. E nós temos que clamar para esse reino vir a acontecer sobre as nossas vidas. Agora, em consequência a essa teologia do reino, consequentemente, as coisas vão acontecer. Quando você começa a conhecer o reino de Deus, você começa a ser curado. O pastor Clóvis disse bem, quando nós chegamos no encontro, eu lembro que eu cheguei ali com a minha esposa, a gente estava separado. A gente foi sentado na mesma poltrona do ônibus sem dar uma palavra, porque o casamento já havia destruído há tempos. E quando nós conhecemos a teologia do reino, o que Jesus pregava, que o reino de Deus era paz, era alegria, começou a entrar em nossos corações e nós fomos libertando. É muito maravilhoso que esses sinais aconteçam no meio da igreja, e é uma prioridade. A cura, a libertação, foi que nem o pastor Cláudio profetizou aqui, trouxe a palavra de conhecimento. Se você vai ser curado durante esse culto, durante aquele momento, procura o pastor, testemunha. Isso nos ajuda, porque a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E se você crê, o sinal vai te acompanhar. A fama de Jesus corria, e os que estavam enfermos, presos por cadeias espirituais, também eram trazidos e libertos. Mas também a multidão o acompanhava por conta dos sinais. Se você sai ali na rua: eu fui curado. Foi curado aonde? Na Vita Parque, onde aquela igreja nova que abriu. Você foi curado ali? Tem alguém doente, eu vou levar lá. Se você foi curado aqui, até no sábado, na noite do pastel, vamos lá, você vai comer um pastel, eu vou pedir para o pastor orar por você. Nós vamos lá.
Vamos trazer a pessoa. As pessoas precisam ser salvas, porque Jesus vai vir e tem tanta gente que precisa conhecê-lo, irmãos. E quem você conhece precisa conhecer Jesus. Você conhece tanta gente. O pastor Cláudio, essa semana, ele estava ministrando numa reunião de pastores a respeito do chamado. Quem tem um chamado é perseguido. Quem tem um chamado muitas vezes fica até abatido. Quem tem um chamado muitas vezes sofre. E você não é diferente. Vocês que vieram aqui na frente, vocês sofrem perseguição. Faz 3 meses que meu filho saiu da cadeia, ficou 10 meses preso. Você acha que é fácil? E você todo domingo você vai visitar o rapaz na cadeia, e todo domingo você tem que vir pregar? Você acha que é fácil? Não é, não. Não é. E por que você vive assim? Por conta do reino. Porque o que eu estou passando aqui não vai se comparar à glória que há de vir. Consegue entender isso? O que você está passando, essa perseguição, o pastor Cláudio sabe. Eu estou desde outubro desempregado, que eu peguei uma falência na empresa. O dinheiro está no banco e o dinheiro não sai. Já fui em 4 audiências e o juiz não libera, que ele acha injusto por conta da empresa que não aparece na audiência. O juiz acha injusto. Você está entendendo o que as coisas querem fazer com você? Irmãos, tem hora que a gente tem que entrar no quarto e lutar com o diabo. Enquanto meu filho, eu contei da outra vez que eu preguei na igreja, que meu filho é envolvido com drogas, hoje não mais. Foi um período bom que ele passou preso, eu dava glória a Deus enquanto ele estava preso, porque lá ele se libertou. Mas tem muitas vezes que nós achamos que vai tudo ser destruído, o diabo vai lançar seta. O diabo falava para mim, é melhor que seu filho morra. Se você enterrar ele hoje, seu problema acaba amanhã. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu entrava no quarto, eu não pedia para Deus, eu lutava com o diabo. Eu entrava numa batalha de oração contra o diabo. Não, diabo, a minha vida é boa com ele vivo. A minha vida é boa com ele assim. Então tivemos a oportunidade de sair para jantar. Mas o que eu quero dizer? Muitas vezes o inimigo, ele vai querer desanimar. Mas não deixe que ele te desanime, porque você faz parte de um reino. E quando você faz parte de um reino, você causa inveja. Quando a princesa Kate casou, as mulheres ficaram tudo com inveja dela, porque ela ia fazer parte de um reino. Ela vai se tornar rainha algum dia. E você, meu irmão, minha irmã, você já faz parte disso. E as pessoas, muitas pessoas, e o diabo quer que você não experimente isso. Então, quando você tem essa atitude, embora a situação esteja contrária, você pode ter certeza de uma coisa, que quando você decide persistir, que quando você decide continuar, você vai conquistar esse reino. Você não vai parar no meio do caminho, embora a situação esteja totalmente contrária. Nós vemos aqui no versículo 9, 35, no mesmo livro de Mateus, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando de todas as sortes. O pastor Cláudio disse aqui. Quando eu cheguei no encontro, eu comecei a entender o evangelho do reino. Não, você pode se libertar das drogas, você pode sair do crime, seu casamento pode ser restaurado, a sua esposa pode voltar a te amar, porque o reino garante isso. Todas as curas e todas as libertações. Esse evangelho, ele persiste, ele tem que ser nossa vida. O reino de Deus é aquele que vai fazer os sinais acontecer. Irmãos, os primeiros 4 meses, aqueles primeiros 4 nomes daquelas pessoas, eles estavam trabalhando. Outros estavam lavando a rede, e o outro estava lá trabalhando, estava pescando. Quando Jesus Cristo chegou, o cara não teve dúvida. Só falou: me segue que eu vou fazer você pescador de homem. O cara não tinha dúvida. Ele era bom no que ele fazia, ele era pescador de peixe. Mas no mesmo tempo, ele não olhou para trás, ele falou: não, eu vou acompanhar. Esse é o chamado. Você que já está aqui dentro da igreja, você tem o seu chamado. Você pode ajudar. Ah, mas eu não sou líder, mas eu posso ajudar a fazer uma instalação elétrica. Você tem chamado para isso. É a sua profissão, é o que você entende. O chamado de Deus é dentro daquilo que você vai se doar. Foi o que ele disse: primeiro você pescou peixe, agora você vai pescar homem. A resposta deles foi imediata. Muitos perguntam: para que, Deus? Cadê a minha resposta?
Já pensou se eles estivessem orando? Mas eles não estavam. E você imagina que quando você pede uma bênção para Deus, e se Deus fosse assim: não, eu vou orar para ver se eu abençoo. Não, eu vou orar para ver se eu abençoo. Não, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. E Deus entra no quarto dele lá e fala: eu vou orar para ver se é para abençoar ele mesmo, para ver se é de Deus abençoar. Tem gente que pensa isso, irmãos. O que eu quero chamar a atenção da igreja para isso? Para fazer a obra de Deus, você não precisa orar para ser líder de célula. Se o seu líder olhou para você em potencial, você quer assumir uma célula, você vai falar: não, eu vou ficar 40 dias em jejum orando. Irmãos, é para a obra de Deus. Para a obra de Deus não precisa oração. Você precisa oração sim, para o encontro, nós vamos orar para quebrar as cadeias espirituais. Mas diante da sua vida, você não precisa. As pessoas muitas vezes estão orando para ser anfitriões. Deus já te deu a casa, você já pagou a casa, ou tem condição de pagar aluguel. Ô irmão, você não quer abrir a casa para ser anfitrião? Ah, eu preciso orar primeiro, mas a casa é sua, de quem? Ah, Deus me deu tudo que eu tenho. E você não pode emprestar a casa 2 horas para ele então, se ele te deu? Se você nem declara que é dele, ou você fala que ele te deu, empresta a casa para Deus. 2 horas. Filho da paz. Filho da paz é uma ferramenta poderosa. Tem dia, pastor, quando a gente está na igreja lá: ô irmão, vamos abrir a casa para fazer o filho da paz. É, pastor, vou orar primeiro, vou falar com a mulher aí para ver se... Irmão, é 7 semanas. 7 semanas, não é um compromisso de 9 meses. São 7 semanas. Você vai orar para isso, para receber alguém, para converter o primo, o cunhado, para aquele menino que está usando droga e ir para a igreja. Você vai precisar orar para isso. Não tem condição, irmãos. O reino de Deus é para os decididos. Esse reino é para quem tem decisão. E essas coisas não precisam de oração. É para fazer o bem. Muitas vezes, como eu era do mundo, as pessoas: vamos ganhar um dinheiro, tem um assalto para fazer em tal lugar, assim, assim. Você quer ir lá ver? Não, eu vou lá dar uma olhada só. Ia lá, dava uma olhada, via como é que entrava, como é que saía, por onde que pegava o carro, onde que era melhor. Acabou. E agora tem pessoas que para abrir a casa tem que fazer um planejamento, tem que olhar na folhinha, tem que olhar no mês, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Jesus Cristo, quando ele chamou esses dois irmãos aqui, eles estavam fazendo o que era para a vida deles. Eles faziam o que era melhor, que a melhor qualidade que eles tinham. Uns pescavam, os outros costuravam, outros lavavam as redes. Mas mesmo assim, eles não ligaram para isso. E eles não oraram para seguir Jesus. Simplesmente eles foram. Simplesmente eles falaram: não, vou seguir esse homem aqui. E Jesus não tinha feito nada ainda. Simplesmente chamou: vem e me segue, vem e me acompanha. Então, muitas vezes dentro da igreja nós ficamos lutando por isso. Se você tiver um coração que valoriza prontamente o sacrifício de Jesus Cristo, como o pastor Clóvis disse aqui, se você simplesmente só o amar, você não precisa nem pedir, que ele já sabe de todas as coisas. Se simplesmente você só se doar, você não precisa falar: Jesus, eu estou na fila, eu preciso disso, disso, disso. Ele sabe todas as coisas. Jesus não vai orar para te abençoar, ele vai fazer, mas à medida que o seu coração se doar para ele, amém? Você precisa ter esse coração voltado para isso. Que nem o pastor Clóvis disse: está aqui a igreja, casa nova, oportunidade, lugar agradável para as pessoas. Hoje nós temos aqui muitos visitantes. O que a gente vê com isso? A casa de Deus vai prosperar. Mas a casa de Deus, ela precisa de pessoas decididas, pessoas que têm coragem de muitas vezes de parar. Não, eu vou parar de fazer isso um pouco. Eu vou parar de mexer nessa reforma aqui hoje, para a gente fazer esse filho da paz. Depois eu continuo. Irmãos, depois Deus vai te dar outra casa. Deus vai fazer muito mais, porque você decidiu que o reino dele se expanda. Porque o evangelho que Jesus Cristo mostra aqui é que o reino de Deus precisa de pessoas para que ele possa crescer. O reino de Deus necessita disso. Jesus convocou os apóstolos para serem ceifeiros, para aqueles que pregariam o evangelho do reino, para falar da volta dele, dizer que o Pai Celestial construiu uma casa onde cabiam todas as pessoas. Jesus Cristo, ele fez isso para que as pessoas soubessem: o que você está passando aqui hoje pode ser luta,
mas você vai aguentar. Eu lembro que estava até conversando com meu filho ontem. Falei, essa semana vai fazer 1 ano que era para você estar preso, hein? Que ele foi preso depois do Dia dos Pais, ele foi em casa, almoçou comigo, me deu um abraço. Falei, o que você está fazendo da vida? Não, eu estou de boa. 2 dias depois ele foi preso. O boa que ele estava era esse. Foi preso. Não teve correria, porque eu falei que eu não ia pagar advogado para ele, não ia pagar nada. Eu era desconfiado, sabia de muitas coisas que ele fazia. Ele estava ciente. Mas Deus foi tão bom para ele, que ele foi preso 20 dias antes de fazer 18 anos. Então foi para a Fundação Casa. E na primeira semana que eu fui visitar ele, ele já tinha ido lá para a FEBEM do Brás. E era ruim, você tinha que deixar o carro aqui 5 e pouco da manhã, pegar o trem, andar um bocado a pé para chegar dentro da Fundação Casa. Eu saí de lá, minha cabeça estourava, que era uma sala grande assim, com todas as famílias lá, e os adolescentes lá, mas era tanta falação, minha cabeça ficava estourando lá dentro. Eu estava aqui, nem o professor Xavier do X-Men, eu escutava todas as vozes ao mesmo tempo ali, todo mundo, estava ficando doido já. Minha cabeça chega e estourava. Quando eu saía dali, eu tinha que passar na farmácia e já comprar um remédio, que eu não podia entrar com remédio lá. E foi indo domingo após domingo, e a mãe arrasada. Vamos para o culto, hoje tem culto. Passa a roupa, vamos embora, se arruma, vamos para o culto. Irmãos, e uma coisa que eu nunca deixei de fazer, foi deixar de um domingo para a igreja por conta disso. Ou deixado de quando eu estava escalado de pregar, deixar de pregar por conta disso. Porque o que eu preciso é que o evangelho do reino, ele se expanda. Porque Jesus não vai se atrasar, ele vai vir mesmo. E nós estamos atrasados. E durante esse tempo todo, ele teve uma filha que eu cuido até hoje, enquanto ele estava preso. E ele saiu, acho que no mês de maio. Foi no mês de maio que ele saiu. Ficou 10 meses preso. E essa filha dele ele conseguiu ver 3 vezes, em 10 meses que ele ficou preso. O que eu quero dizer para os irmãos? Você imagina eu desempregado, sem receber, o cara preso, toda semana tinha que ir na cadeia, cuidar de uma filha, fralda, despesa para a mulher, leite, coisas. Você pensa que eu desesperei? De forma alguma. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou nessa situação. O Senhor sabe que é o Senhor que vai me tirar dela. É o Senhor que vai me tirar dela. E muitas vezes você não tem com quem conversar, você tem que conversar com Deus. Que a esposa em casa tinha semanas maravilhosas, mas tinha aquele dia que ela estava lá no zero, lá no chão, estava murcha, e tinha que bombar. E não é fácil. Não sei, não quero que ninguém se exponha, mas a pior coisa de você visitar alguém que está preso é a hora que fecha o portão. Quando você chega lá é uma alegria, mas quando tranca o portão para vir embora, que a pessoa não quer que você vá, e você quer que a pessoa venha. A hora que bate a tranca, é difícil. Você passar 7 portões, pagar a revista como eles pagam, nudez total, homens assim, mulheres, eu nem sei como é que eu nunca quis nem perguntar, mas todos nus. E você olha assim e fala assim, Deus. Aí entra aquele ditado, né? Quem foi que pecou para esse menino ser cego? O pai ou a mãe? É para a glória de Deus, irmãos. Você está passando o que aí? Por que você está passando isso aí? É para a glória de Deus. Essa dor aí vai passar para a glória de Deus. Esse desemprego, essa crise financeira vai passar para a glória de Deus. Você tem que entender isso. Porque o reino dos céus, porque isso que está acontecendo com você vai ser um sinal. E o sinal vai ser para que as pessoas vejam o que Deus pode fazer na sua vida. Você não tem que ficar preocupado com isso. O Senhor
é aquele que vai fazer a diferença. O evangelho do reino é esse. Agora, nós vemos que muitas vezes nós temos passado por situações, como o pastor Cláudio disse no texto que ele mostrou para nós. Elias, Moisés, Abraão, todos passaram por situações, mas alguns deixaram de cumprir o propósito, como foi no caso de Sansão, que se deixou se envolver. Poderia ter feito muito mais, um libertador. E você aqui é um libertador também. Você está aqui para cumprir o seu chamado. Talvez você passe, não, eu vou desistir. Eu tive motivos para desistir milhares de vezes. Abstinência. Muitas vezes o casamento você queria que dava certo, não dava. Situações por qual você é desacreditado. Eu fico até constrangido de o pastor Cláudio me chamar de pastor. Cuidou de mim. É uma grande honra, mas eu fico constrangido. Por me chamar só de amigo, de menino, estava bom. Você sabe por quê? Porque Deus quis que nós chegássemos aqui. Deus quer que você faça algo de extraordinário na sua vida. Mas na vida de alguém não. Comece pela sua. Comece pela sua vida. Você precisa ser decidido. Por que é tão difícil muitas vezes nós liderar uma célula? Nós temos pastores, nós temos líderes. Porque é muito difícil a gente ser anfitrião, porque nós não sabemos decidir. Você precisa abraçar essa causa. Eu lembro que o dia que meu filho foi preso, avisei os pastores. E o pastor me falou, você não tem vergonha? Eu falei, não. Eu vou me envergonhar do meu filho. Ele é meu, foi eu que fiz ele. Eu não gosto do que ele faz, mas é meu filho. Eu não quero enterrar meu filho, de jeito nenhum. Eu quero que ele viva bem. Mas eu creio em Deus que isso não vai acontecer. Eu creio que ele vai, em uma certa altura do campeonato, ele vai se acertar. E eu orava para Deus, dá uma solução. E qual foi a solução? A prisão. A prisão de as pessoas invadirem a casa dele, com a mulher dele grávida. Ele com medo de morrer, ele me contando. Pai, me deduraram. O cara me entregou. Quando eu sair eu vou matar ele. Eu falei, não, rapaz, esse cara foi usado por Deus. Você não está entendendo que Deus usou a vida dele para que você parasse com essa sua vida aí? E dito e feito, saiu, o cara está lá, conversaram, está tudo em paz, cada um segue a sua vida. Tem coisas que Deus vai usar a situação contrária para que você se liberte. Deus vai usar a situação contrária para que você acorde. Deus vai usar a situação contrária para que você testemunhe. Deus vai usar a situação contrária para que a glória dele venha a ser manifesta na sua vida. Mas não enterra o seu chamado. Não enterra. Você precisa ser decidido para esse reino. Já pensou se eu falar assim, hoje eu vou na FEBEM, mas não vou na igreja. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou na reunião, hoje eu não posso isso, eu não posso aquilo, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não consigo orar. A minha vida não vai mudar. A minha rotina ela vai continuar. A agenda da igreja ela vai prosseguir, porque ninguém morreu. E se morrer, o luto é um dia, o enterro no outro, acabou. A vida vai prosseguir. E tem gente que está se enterrando vivo. Tem gente que já está se crucificando, já está se enforcando vivo. Irmão, você tem que entrar no quarto, você tem que lutar com o diabo. Quando o diabo colocar essas coisas na sua cabeça, você tem que repreender, você tem que apontar o dedo na cara dele e ameaçar ele. Meu Deus vai agir, você vai ficar na lona. Eu não tenho medo de você não. O diabo colocava tanta coisa na minha cabeça, eu escutava grito de noite, por causa de coisa. Eu falei, não vou viver assim. Eu não vou viver nas mãos do diabo não. O diabo não vai me acuar. E não acuou. E muitas vezes você está nessa situação. E agora? E a dívida? E o oficial de justiça? E o cartório? E o protesto? Para com isso. Para com isso. Deus vai fazer que você mude e tenha essa alavancada na sua vida. Eu fico doido, pastor, quando alguém chega assim, irmão, vamos lá. Nossa, você mora no quintal, tem 2 casas, vamos fazer um filho da paz lá. Você sabe que eu vou orar, irmão, a pessoa está precisando. Você já conhece o evangelho, a sua vida já mudou, e agora você não quer que esse reino cresça.
Você quer que a obra pare aqui em você? A obra tem que ir além de você. Tem pessoas limitando a obra de Deus. Eu não sei qual que é o seu problema, mas muitas vezes você tem limitado a obra de Deus. Ah, pastor, eu estou liderando uma célula. Lidera duas. Ah, mas aí você quer arrancar o couro. Eu não ligo para isso, porque quando eu bebia todo dia. E quando eu bebia, eu usava droga todo dia. Então, para mim. Só que quando eu me converti, eu coloquei um padrão para a minha vida, pastor Clóvis. Se eu ia todo dia para o boteco tomar cachaça, ia todo dia usar droga, se tiver culto todo dia, eu vou todo dia para a igreja. Esse é o padrão que eu coloquei para a minha vida. O que eu fazia para o mundo, eu quero fazer melhor para o reino de Deus. O que eu fazia para o mundo, eu quero fazer muito melhor. Se eu ir em Santo André falar de alguma coisa para alguém, para falar de assalto para alguém, hoje eu vou até São Caetano para falar do reino de Deus para alguém. Essa é a diferença. Nós começamos um trabalho na Avenida Sapopemba, na 3ª divisão. Começamos um Filho da Paz lá. No dia que foi começar o Filho da Paz, a pessoa já havia ido para o encontro, um conhecido meu de muitos anos, que a gente não se falava há uns 20 anos. Não é por causa de briga, mas as vidas foram tomando rumos. E eu fui lá falar do evangelho do reino para ele. O casamento estava destruído. A mulher morava no quarto de baixo, o cara no quarto de cima. Fui lá, falei desse evangelho. Com muito custo foram para o encontro, se acertaram. Aí ele me falou assim: vai lá em casa que eu vou marcar o casamento, você vai ser testemunha. Uma segunda-feira. Uma segunda ou uma terça-feira. Quando eu cheguei na casa dele, 8h30 da manhã, foi entrar para tomar o café. A casa dele, a rua é da parte de baixo, deixei o carro na parte de cima. Com 5 minutos roubaram o carro. Não tinha nem colocado o café na boca ainda. Foi agora, vieram avisar que roubaram seu carro, corre, corre, corre. Ele tem um depósito de gás, pegou uma moto, disse: não, deixa, fica em paz. Fica tranquilo. Aí daqui a pouco o carro parou, eu fui lá, aí já veio uma viatura. Aí saíram procurando o cara estava com a roupa da Sabesp, roubando o que via pela frente. Mas o que aconteceu? Eu deixei o carro no autoelétrico, o cara tinha feito uma bagaceira lá. A gente foi marcar o casamento. Lá em São Mateus marcamos o casamento. E ele preocupado, né? E naquela mesma noite a gente ia começar o Filho da Paz. Com a família dele, com alguns vizinhos lá. E eu tinha estourado o miolo da porta. Eu fui levar o carro no chaveiro. Eu preciso desse carro hoje, eu preciso desse carro hoje, eu preciso desse carro hoje. Que eu preciso largar lá de novo, lá onde roubaram, né? E o chaveiro falou assim: mas para quem você quer esse carro? Você vai para onde? Eu falei: eu vou lá onde roubaram. Ele falou: você é bobo mesmo, hein? Você parece que é bobo, rapaz. Você vai lá para tentar você vai lá para tentar o ladrão? Eu falei: não, eu vou lá porque eu preciso pregar o evangelho do reino. E hoje nasceu uma igreja lá. Estamos 3 meses com a igreja lá. Por conta disso. O chamado era para que estar onde? Para estar lá, naquele momento. O que o Satanás fez? Enviou alguém para desanimar. Ah, aqui não dá para ter igreja não. Ixi, aqui não dá para ter célula não. Roubaram o carro 8h30 da manhã. Imagina quando escurecer. E quando ficar de noite? Pelo amor de Deus. Mas isso não foi impedimento. Você sabe por quê? Porque o reino de Deus é para quem é decidido. O reino de Deus é para quem sabe tomar a decisão certa. O reino de Deus não é para quem... E se eu for lá, a primeira coisa, a mulher fica apavorada, né? E lá foi: fica tranquila que nada me assusta. Nós vamos para lá, não tem problema nenhum. Se roubar, ele traz a gente de carona. Não fica sossegada com isso. Mas o evangelho do reino, ele tem que ser pregado. Quando eu andava no mundo, eu só andava em lugar ruim. Não faço questão de andar em lugar bom. Eu gosto de andar em lugar perigoso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque as redes que eu lançava era desse lugar ruim. E agora eu tenho que lançar as redes boas nesse mesmo lugar, para que o evangelho do reino chegue lá. O que eu quero dizer para a igreja com isso, pastor? Muitas vezes os irmãos, eles se limitam muito por conta da indecisão. Ah, mas eu estou aqui, eu estou trabalhando, estou lavando a rede. O outro estava até com o pai do lado. Não, mas meu pai está aqui, meu pai está comigo. O pai reclamou quando eles foram? Não. Esses meninos devem estar fazendo a coisa certa. Deixa que eu sustento a família. Deixa que eu me viro aqui. E era um negócio de família.
E o Zebedeu ficou lá e os filhos foram embora acompanhar Jesus. Você acha, qual foi o orgulho que esse pai teve? Não, talvez fosse assim, pelo menos agora não vai ter mais ninguém nessa profissão, ou agora eles vão dar um passo maior na vida deles. Eu sei que eles são honestos, Jesus escolheu. E depois eu creio que Zebedeu ficou sabendo quem era Jesus e quem se tornou os filhos dele, falou assim: tomaram a decisão certa. A decisão que nós temos que tomar é aquela que vai nos levar adiante, é aquela que vai fazer que nós vamos crescer e que o reino cresça. Quando a igreja precisa de você para uma obra, para uma reforma, foi o que o pastor Clóvis disse: você precisa se prontificar, porque você não está edificando o prédio. A igreja estava lá, a unção ficou lá. Não, a unção veio para cá, porque você traz a unção. E aqui é a mesma coisa. Esse prédio está aqui, ele precisa melhorar. Aí você, não, mas a unção vai melhorar o prédio? Não, a unção vai melhorar as pessoas que entrarem aqui, por causa da graça de Deus que é em você. Mas o prédio vai ficar mais aconchegante por causa do seu esforço. Porque, que nem o pastor Cláudio falou aqui, se doar 2h40. Esses meninos aqui, eles pegaram e abandonaram tudo. Falaram: não, vamos seguir Jesus. E você às vezes conhece Jesus há muito mais tempo do que Jesus simplesmente passando e falando: vem comigo. E você já conhece Jesus há um tempão, Jesus já fez coisas na sua vida, e você continua indeciso. Mas é 9 horas, eu vou 9h30, eu vou 10 horas. Irmão, você precisa decidir. A sua vida é nas mãos do Senhor. Pedro e André, eles estavam lançando as redes ao mar. Então suponho que eles estavam ganhando dinheiro com isso. Jesus o que fez? Pregou o evangelho do reino para eles. E ele ainda fez uma promessa: vem comigo que vocês vão pescar homens. Interessante, irmãos, que uns pescavam e os outros consertavam as redes. Deus quer que você faça uma parceria com seu irmão. Um lidera, o outro recebe, o outro evangeliza. Essa é a parceria. O outro ora, o outro jejua. Essa é a parceria que nós temos que ter. Nós vamos trabalhar em conjunto. Para quê? Para o reino de Deus. O reino é aquele que precisa ser destrinchado para as pessoas. As pessoas precisam entender. Aí você fala assim: poxa, mas grande vantagem você tem aí, roubaram o carro, o filho foi preso. Irmãos, durante um tempo eu meditei sobre um versículo, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Falei: Deus, eu quero ter essa paz. Eu preciso ter essa paz. Comecei a meditar: eu preciso ter essa paz. E Deus me deu a paz. Tanto que antes do meu filho ser preso, ele já não morava comigo há 2 anos. Ele arrumou um relacionamento, sabia que fazia coisa errada e tudo, mas eu tinha paz. Tanto que quando chegaram na minha casa 4 horas da manhã lá, falando que ele estava preso, tanto que quando a mulher dele começou a me ligar, me ligou chorando. Falei: não dá para te ouvir, eu desliguei o telefone. Aí a Solange falou assim: o que é? Eu falei: é a mulher do Yuri, né? Com alguma coisa aconteceu. Eu voltei a deitar. Aí ligou de novo, ela começou a chorar, eu não entendia nada. Eu falei: vou desligar, quando você tiver calma você me fala. Eu falei: Solange, eu não sei se está preso, se tomou um tiro, que não dá para entender. Vamos dormir, quando ela estiver bem. Aí ela ligou a 3ª vez. Ele está preso? Tá bom então. Depois eles vêm avisar a gente aqui, fica tranquilo. E voltei a deitado. Passou uns 40 minutos, chegou a viatura lá. Seu pai do fulano, senhor, está com a identidade dele aí, feitor? Olha, é de menor. Eu falei: então você tem que ir lá na delegacia. Mas vai lá para umas 8 horas da manhã, que o delegado vai trocar o plantão, e você vai lá para conversar com o delegado. Eu falei: tá bom. Voltamos a dormir. Isso chama paz. Isso chama-se paz. De você conseguir entender que Deus está no controle. De você conseguir entender que Deus está agindo. Você não está pedindo a solução? Muitas coisas você não pede uma solução para Deus. E muitas vezes quando a solução aparece, você acha que piorou. Fala: não, Deus, você está brincando comigo. Você está pintando o quadro de maneira errada. O que Deus tem feito e você não consegue imaginar, é porque as suas decisões você não tem conseguido assimilar. O teu chamado, você acha que ele vai sucumbir. O teu chamado é o teu chamado. Meu chamado é pregar, meu chamado é evangelizar, meu chamado é cuidar das famílias, meu chamado é cuidar das esposas, meu chamado é pregar, meu chamado é cantar, meu chamado é ensinar. Você tem seu chamado. E quem tem chamado não vai passar
simplesmente por águas tranquilas. Tem onda que levanta, tem barco que tomba. Mas você tem que se agarrar no quê? Que Jesus Cristo é aquele que vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não há como, irmão, você deixar isso para lá. Imediatamente eles deixaram de trabalhar, eles largavam tudo que estavam fazendo. O barco era um bem de família. E até o próprio Zebedeu lá, você acha que ele não foi convidado? Talvez tenha sido convidado. Ele falou, não, eu vou ficar aqui trabalhando. Ou talvez os filhos chamaram e disseram, vamos pai, vamos para lá, vamos com a gente. Mas ele resolveu ficar. Mas irmão, vamos abrir um parente aqui. Eu creio que se ele quisesse, ele teria ido. Mas ele decidiu ficar. Eu não acho que Jesus é tão egoísta, se ele vê 3, ele só vai chamar 2. Vamos embora. Só que tem aqueles que têm convicção, aqueles que têm decisão. Tem aqueles que vão subir na árvore, né? E tem aqueles que vão ver só Jesus passar. Tem aqueles que vão se esforçar. Você pensa que às vezes você estava lá na igreja lá e chegava uma pessoa assim e falava, pastor, assim, nossa, parece que ele está triste, né? Depois que o filho dele está preso, ele falou, não, ele está normal, ele vê ele toda semana, ele abraça, ele beija, ele conta piada para ele lá, eles se dão bem. E você não tem noção, irmãos. O melhor Natal que eu passei da minha vida foi esse aí que meu filho estava preso, o melhor ano novo. Porque eu escutava tiro, onde eu moro lá é tiro à torta e à direita, e eu sabia que ele estava guardado. Foi o melhor Natal e o melhor ano novo que eu passei, pastor Clóvis. O pessoal atirava no ano novo lá, descarregava a arma. Eu falava assim, pelo menos esse susto eu não tenho aqui. Está lá, escutando os fogos lá onde ele está lá, na Imigrantes. E uma coisa que nós aprendemos é que o diabo não vai dar sossego. Ele não vai dar sossego. Você pensa que você passou todas as batalhas? Você pensa que já venceu tudo? Você só venceu tudo quando você colocar os pés no reino. Quando você colocar os pés no reino, você pode saber, aí você vai descansar, aí você vai ser servido. Porque por enquanto aqui você vai servir. E tem que servir bem. E tem que servir com apreço, e tem que servir com cuidado. Muitas vezes nós estamos vivendo isso. Agora, nós vemos aqui o quê? Em nenhuma dessas situações, essas 4 pessoas estavam orando. Elas não estavam orando para saber o que elas iam fazer da vida. E muitas vezes você tem orado para cumprir o seu chamado. O seu chamado é seu. Você tem que ter decisão, você tem que abraçar, porque o reino é tudo para nós. Você acha que nem eu falo, eu brinco com a minha filha. Pai, se você tivesse que enterrar o meu irmão, como é que ia ser a sua vida? A mesma? E o coração? O mesmo? Ah, eu não acredito. Por quê, pai? Eu acredito numa coisa. O que Deus reservou para você fazer, não é outra pessoa que vai fazer. Você pode morar nessa rua aqui. Eu já evangelizei todo mundo, as pessoas que não é para você ganhar, não é para você ganhar, é para o outro. Ah, mas nessa rua aqui converteu fulano. Eu penso assim. Eu penso que tem pessoas que eu chamei para a igreja e não foram. E hoje eu vejo na igreja porque outras pessoas chamaram. Porque cada um tem um chamado específico. E muitas vezes porque você não fez acontecer ainda, porque você não viu se realizar, você acha que esse não é o seu chamado. O seu chamado é como o pastor Clóvis disse, ó, nós estamos aqui para edificar essa igreja, nós estamos aqui para edificar um reino, nós estamos aqui com essa ferramenta do encontro, para que uma pessoa que nem eu, que chegasse lá, uma pessoa que já foi presa nas drogas, presa pela justiça, presa por maldições que eu mesmo falava sobre a minha vida, se libertasse. Esse é o intuito do reino de Deus. Que os cativos venham ser libertos, que as curas venham acontecer. Porque se você deixar de viver para pregar esse evangelho do reino, você já tomou a sua decisão. Você simplesmente vai estar com a árvore ali, com um monte de galho para você subir, e você vai ficar aqui embaixo só olhando. Você precisa subir nessa árvore. Você precisa mostrar o interesse por esse evangelho, porque esse evangelho é assim mesmo.
Como a gente vê lá no capítulo 9, né? De Saulo. Aconteceu com Saulo, e quem foi que caiu? Saulo ou Paulo? Quem caiu foi o diabo. Foi o diabo que caiu pensando que o chamado dele ia acabar ali. Foi o diabo que caiu achando que aquele homem não ia fazer da vida dele com que o reino fosse pregado. O homem que estava lá com carta de alforria, com alvará para mandar prender, para mandar soltar quem ele quisesse. E o diabo, quando viu Saulo cego ali, falou: isso aí acabou para ele. Quem caiu foi o diabo, porque o homem despertou e ele falou: não, eu quero é mais, eu quero é mudar, eu quero viver para isso. E ele viveu para isso. E muitas vezes você tem o seu chamado e você não quer viver para isso. Quando escolhi servir a Deus, quando eu cheguei do encontro, me chamaram para dar um testemunho. Minha mulher sempre conta isso. E eu olhei para as cadeiras assim, eu falei: eu não quero uma cadeira dessa com meu nome não. Eu quero andar, eu quero falar, eu quero de alguma maneira falar o que Deus fez na minha vida. E na sua vida o que Deus já tem feito tanto. Quantas coisas Deus já fez, quantas coisas Deus já transformou em você, já mudou em você, já realizou através de você. Quantas pessoas já são gratas? Você já imaginou quantas pessoas são gratas a você por você ter dado um abraço? Eu não quero que você pense quem cuidou de você, mas pense em quem você já cuidou. Pense em quem você já ajudou. Que aquela pessoa olhasse assim e falasse assim: rapaz, hein? Se não fosse você aquele dia. Já pensou quantas pessoas você já ajudou e isso está se perdendo dentro de você? Você quer voltar para o barco? Você quer voltar a costurar a rede? Eu não quero saber de costurar a rede não. Eu não quero saber de voltar para o barco não. Eu quero pescar homens. Nós precisamos pescar homens. Irmãos, dentro da igreja, todo mundo muitas vezes recebe um convite para fazer algo no ministério. Vão cuidar das crianças, vamos isso, vamos aquilo. Mas eu preciso ver. Eu estou com medo. Medo do quê? É a obra de Deus. Você não precisa ter medo, você tem que ter temor. Tem temor, vamos fazer. Sempre vai ter alguém que vai ensinar. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar a fazer isso. Mas muitas vezes nós deixamos sucumbir, né? Eu moro do lado da casa da minha mãe, porta com porta. Tem dia que eu passo 10 dias sem ver minha mãe, sem ela me ver. 10 dias. Nossa, que filho relaxado, hein? Que filho mau que você é. E quando eu estou em casa, minha mãe tem a chave da minha casa. Ela entra lá, às vezes eu estou sentado, ela olha assim. Eu sentado no sofá da curva, a cabeça olha assim: você está bem hoje? Eu falei: estou sim, mãe. Não vi o portão bater, não vi o carro sair. Porque ela sabe que a nossa vida é trabalhar para esse reino. A nossa vida é fazer para esse reino. A minha mãe é que nem o Zé Bedeu. Quando eu estou em casa, que nem eu vou em casa agora, se eu não deitar eu vou lá, almoço com ela, converso com ela. Aí a gente vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Talvez só vai se ver no outro domingo. Mas ela prefere assim, pastor Cláudio. Ela fala: eu prefiro ele assim. Eu prefiro ele na rua do que em casa. Porque se ele estiver em casa eu não sei se ele está bem. Mas se ele estiver na rua eu sei que ele está fazendo o que ele gosta. Eu sei o que ele está fazendo, o que ele está apaixonado. Eu sei o que ele está fazendo, ele está sempre ajudando alguém. É isso que minha mãe fala. Porque quando minha mãe ia na feira, hoje ela fala isso, mas quando ela ia na feira, as pessoas falavam assim: aquele menino lá é seu filho? Aquele que estava envolvido naquele é seu filho? A minha mãe, quando ela estava na feira: a senhora que é a mãe do justiceiro aqui da vila aqui? Era isso que minha mãe ouvia. E minha mãe falava: eu não sei o que ele faz não, eu sei que ele é meu filho. Saiu de mim. O que ele faz eu não sei, eu sei que ele é meu filho. E hoje a alegria dela é não me ver dentro de casa. A alegria dela é me ver na rua. Eu sei que ele está fazendo algo. O meu pai esses dias, ele está com problema de vista. A gente conversou um pouco, ele falou assim: e você, hein? Você está fazendo aqui em casa hoje? Não, pai, o senhor está precisando ir no médico, aí o senhor não está conseguindo dirigir? Não, eu vou de ônibus, vai fazer o que você tem que fazer.
Falei, não, hoje eu estou bom. Ah, alguma coisa está errada nisso aí, você está em casa hoje. Essa é a alegria da minha família. E muitas vezes, se eu deixar esse meu chamado, se eu mudar a minha decisão, eu começo a preocupar. Muitas vezes a mulher, quando para de ver o marido orar, ela começa a preocupar. Quando o marido para de ver a mulher orar, ele começa a preocupar. Por quê? Já não está fazendo mais o que fazia. Já está deixando de fazer. Será que vai querer voltar a pescar agora? Será que vai querer voltar a mexer com rede agora? Depois de ter decidido? Depois de ter conhecido o Evangelho do Reino? Será que esse é o momento? Não. Quando a minha mãe falou, quando meus pais chegaram para mim e falaram assim, como é que você está agora que esse menino está preso aí? Eu falei, agora que eu estou bom? Falei, sério? Eu falei, agora que eu estou bom, que lá ele come, ele dorme, eu sei onde ele está, o telefone lá eu falo com ele. O dia que me dá vontade de visitar, eu ligo hoje, vou lá amanhã, eles me recebem, deixam eu entrar lá. Agora que eu estou bom, eu sei o endereço dele. Antes eu não sabia nem onde ele morava. Ele tem até endereço agora, mãe. Minha mãe olhava para mim e ria. Falou, falei, agora ele tem até endereço. Está até numa casa que chama Fundação. E para mim está ótimo assim. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, igreja. Nada vale a pena para você deixar o seu chamado. Nada. Você pode sentir a dor mais profunda se você deixar esse chamado seu cair por terra. Essa dor vai triplicar de maneira tal que você não vai suportar. O chamado que Deus tem para a sua vida é que você continue. Porque o diabo, ele está que nem ali, ele está esperando você cair. Que nem aconteceu com Paulo, ele está só esperando você cair. Caiu, acabou. Caiu é derrota. Beijou a lona, já era. É isso que o diabo quer. Mas muitas vezes nós não olhamos do lado que Deus quer. Deus quer que você suporte. Deus quer que você confie. Deus quer que você acredite. Eu não sei. Talvez até possa que meu filho vá participar nesse encontro de vocês, que eu estou orando para ele ir para o encontro. Quem sabe ele vai. Mas o reino de Deus vai ser pregado para ele novamente. Talvez você já pregou o reino de Deus para muitas pessoas. É que a pessoa estava tão atarefada que ela não percebeu. Mas quantas pessoas você já falou de Jesus e elas não quiseram saber? Na minha vida foi assim também, até um dia que aconteceu. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Como foi ministrado no louvor, né? A respeito de medo, de angústia, de perseguição. O que eu mais tenho do diabo é raiva, não é medo não. O que eu mais tenho por ele é raiva. O que ele já fez comigo e o que ele tem tentado fazer com a minha família é motivo de querer muito mais amar a Deus e muito mais odiar o diabo. E isso é o que nós precisamos ter. Feche seus olhos. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, papai, nós queremos, ó Deus, te pedir, meu Pai, nessa manhã, que esses irmãos, meu Pai, essas irmãs, meu Pai, venham, meu Pai, ter essa vida, meu Pai, decidida para o Senhor, ó Deus. Que eles possam entender, meu Pai, que nada é mais importante do que esse Evangelho do Reino. Que eles possam entender, meu Pai, que nada, meu Pai, vale mais a pena, meu Pai, do que fazer a Tua vontade, Deus. Pai, nós sabemos, meu Pai, das perseguições, das lutas. Como eu disse aqui, eu tenho vivido isso, ó Deus. Mas em nenhum momento, meu Pai, a minha paixão pelo Senhor, ela tem se esfriado. Pai, nós vemos, meu Pai, que muitas pessoas, meu Pai, talvez por coisas menores, ou talvez até maiores, meu Pai, têm se decepcionado, meu Pai, achando, meu Pai, que o Senhor não tem visto o sofrimento. Mas em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos crer que o Senhor, meu Pai, tem visto a todos. Que o Senhor, meu Pai, tem visto, meu Pai, que todos têm passado. Mas em nome de Jesus, você como igreja, irmão, eu gostaria de orar por você essa manhã. Você que tem achado que o seu chamado tem se acabado. Você que está indeciso com muitas coisas. Eu não sei se eu assumo, não sei se deixo de assumir. Eu gostaria que você se decidisse nessa manhã.
Não, Senhor, eu vou fazer um filho da paz, eu vou conquistar aquela pessoa, e aquela família vai ser conquistada pelo Senhor. Que você possa pregar esse evangelho do reino. Eu gostaria de orar para você, para que você possa se olhar com os olhos de Deus, que o reino de Deus precisa de você. Oh Deus amado, papai, que o seu coração possa borbulhar para isso. Eu quero desafiar, assumir esse chamado. Fala assim, não, eu tenho um alvo, eu vou lá, o meu líder ele vai comigo. Você que gostaria de ajudar aquela família, o filho daquela vizinha, aquele casal que está sendo destruído e a coragem não te basta, vem aqui, irmão, que eu vou orar para que Deus possa colocar convicção no seu coração. Não deixe que essas pessoas morram, não deixe que essas pessoas vão para o inferno. Você vai ser usado para pregar esse evangelho do reino. Oh Santo Deus, não desanime, não desmotive. Pessoas dependem de você. Pessoas precisam que você vá. Pessoas precisam que você faça. Você tem o seu chamado nessa igreja. Você tem o seu chamado do reino. Oh Santo Deus amado, você é homem de coragem. Você conversa com seus amigos. Muitas vezes você tem timidez. Não, vamos lá fazer, vai dar certo. Deus vai mudar a sua vida. Não deixe isso para trás. Não deixe o inimigo sufocar. Ah, mas está difícil para mim. É difícil para todos. É dificuldade, é para todos. Não deixe. Oh Santo Deus, você pode muito mais. Você não nasceu só para trabalhar. Você não nasceu só para pescar. Você nasceu para pregar o evangelho do reino. Você nasceu para que você pudesse fazer algo diferente, que é para que a história de pessoas fossem mudadas. Oh Deus,